Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês e todas vocês. Essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre velocidade instantânea, tá? Dando prosseguimento aos conceitos da cinemática, tá bom? Eu sou o professor Adriano Ferrarez, seja muito bem-vindo a essa aula. Muito bem, vou começar aqui com uma reflexão de um grande educador brasileiro chamado Anísio Teixeira. E o Anísio Teixeira ele diz o seguinte, que educar é crescer, e crescer é viver. E a educação é, assim, a vida no sentido mais autêntico da palavra, né? O Anísio Teixeira foi um grande pensador da educação brasileira. Ele morreu em uma situação aí, né, muito misteriosa, né? A morte de Anísio Teixeira até hoje não está esclarecida. Ele morreu durante o regime que havia aqui no Brasil, né, o regime totalitário, autoritário da ditadura militar, né, que durou de 1964 a 1985. Tá? Mas aqui uma frase que resume o que é educar, esse sentido da educação como um todo. Muito bem, vamos lá então. A gente falou então na aula anterior sobre velocidade média, né? E aí, né, a velocidade média entre dois instantes, um instante t0 e um intervalo de tempo subsequente, ΔT. Então, um instante, a velocidade média entre um instante t0 e t0 mais ΔT. Né? Se a gente for representar, então, aqui, né, a posição em função do tempo de uma partícula, né, num gráfico, né, como esse, né, x em função do tempo, posição em função do tempo, né, eu teria, então, que essa curva, né, ela representa a posição dessa partícula no decorrer do tempo. Essa curva definida por uma equação do movimento dessa partícula, tá bom? Essa curva não é a trajetória da partícula. Nós estamos trabalhando com movimento em uma dimensão, portanto, a trajetória da partícula é retilínea. Agora vamos pegar aqui, ó, esse instante aqui, t0, né? E esse instante aqui, t0 mais ΔT, né? Mais uma vez, então, né, nós estamos diminuindo esse intervalo de tempo ΔT, tá? Aqui a reta tangente, né, se eu pegar essa reta tangente aos pontos, né, eu vou ter então, né, que entre esses dois pontos eu tenho um intervalo de tempo ΔT e nesse intervalo de tempo o corpo percorreu uma distância ΔX, tá? De forma que a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT, né? E a velocidade média, na verdade, é a tangente desse ângulo aqui, tá? Seria o coeficiente angular dessa reta. Muito bem. Se eu reduzo ainda mais, olha só, esse intervalo de tempo, né, você vê que eu estou aproximando, né, da velocidade num determinado instante. Então, olha só, que eu reduzi ainda mais esse intervalo de tempo, tá vendo? Né? Então, nesse caso, olha só, o conceito da velocidade média ainda continua valendo, mas você vê que eu estou diminuindo o intervalo de tempo. Né? Então, olha só, se era a velocidade média antes entre 1 e 5 segundos, eu diminuí entre 1 e 2 segundos, e agora eu estou diminuindo ainda mais, entre 1 segundo e 1,2 segundos, por exemplo. Eu estou diminuindo esse intervalo de tempo. E, portanto, eu estou caminhando o quê? Para determinar a velocidade num determinado instante. Certo? É aí que entra, então, o conceito da velocidade instantânea. Tá? Se a velocidade média é a média das velocidades, tá? Que é definida pelo deslocamento no nenhum intervalo do tempo, a velocidade instantânea é a velocidade ali, naquele instante. Né? A gente poderia dizer que a velocidade instantânea é a velocidade que um velocímetro de um automóvel mede, a velocidade naquele instante. E aí, quando a gente observa o velocímetro de um automóvel, a gente vê que a velocidade varia. Uma hora pode estar 50, outra hora 100, outra hora 20, outra hora 0, né, dependendo então do movimento do veículo, tá certo? Então a velocidade instantânea é a velocidade ali, naquele instante. E aí, né, olha só, se a gente for pegar aqui, ó, nesse instante t0, quanto é que vale a velocidade? Aqui eu tenho a reta tangente à curva, tá? Então aqui eu estou falando do ponto de vista geométrico, né? E aqui eu vou ter justamente o quê? Que essa velocidade instantânea, tá? Ela é dada por quem? Ela é dada pelo limite quando o intervalo de tempo tende a zero, ou seja, aquela diferença entre t0 e t0 mais ΔT, quando esse ΔT tende a zero, eu tenho justamente o quê? A velocidade naquele instante, dada por Δx
T sobre ΔT. E isso daqui o que é? Isso aqui é o conceito de derivada. É o conceito de derivada, né, que a gente estuda lá no cálculo 1, né, do cálculo diferencial e integral, tá certo? Então o que acontece na verdade? Olha só, a velocidade instantânea, num determinado instante t, é igual a derivada dxt dt, e continua valendo a tangente do ângulo θ, tá bom? Essa é a velocidade instantânea no tempo t0, tá? A velocidade instantânea, então, é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho com esses conceitos, né? Aqui na Física Geral 1, a gente não vai assim aprofundar muito nessa questão do cálculo diferencial integral, mas a gente vai estar sempre fazendo essas referências ao cálculo diferencial integral, que é uma disciplina que vocês fazem, né, simultaneamente com a Física Geral 1 ou antes da Física Geral 1. Muito bem. Então olha só, né? Eu tenho então essa definição de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a derivada da posição em função do tempo. Tá bom? Isso aqui, do ponto de vista matemático, matematicamente, a velocidade instantânea é a derivada, né, dx dt. Agora, geometricamente, o que vem a ser a derivada? Vamos pegar aqui, ó, olha lá. Geometricamente, a derivada, quem é a derivada? A derivada é essa tangente, olha lá, a reta tangente à curva. Então, por exemplo, quanto que vale a velocidade no instante t igual a 3? A velocidade no instante t igual a 3 vai ser o quê? A tangente, né? Ou seja, né, cateto oposto sobre cateto adjacente dessa reta, né? Aqui, ó, essa reta que é tangente. Então eu vou pegar a inclinação dessa reta, né? E vou calcular a tangente desse ângulo, né? Que é formado aqui, né? Nesse ponto específico aqui, que é o ponto aqui 3 segundos. Tá? É importantíssimo a gente entender esse conceito, tá bom, pessoal? Beleza. Vamos pegar um exemplo aqui prático para a gente poder entender, tá? Então no gráfico a seguir, olha lá, né? Eu tenho aí a corrida de 100 metros, né? De 100 metros rasos. Eu quero saber qual que é a velocidade no instante t igual a 2, ou seja, a velocidade instantânea em t igual a 2. Olha lá, aqui está o gráfico. Olha bem, ó, que o gráfico posição em função do tempo, distância em função do tempo, é esse aqui em roxo, tá vendo? Mas olha só, no tempo t igual a 2, o que eu fiz? Eu tracei uma reta tangente. Quem que é essa reta tangente? Essa reta aqui em verde, tá bom? E com essa reta tangente, o que eu formei aqui na verdade? Olha só, entre esse ponto vermelhinho e esse ponto aqui. Eu formei na verdade aqui, ó, com essa reta pontilhada, um triângulo retângulo. Então quanto é que vale a velocidade? A velocidade vai ser o quê? Vai ser a tangente, olha lá, ó, a tangente, tá? Desse ângulo aqui. Olha bem o mouse aqui, ó. Então esse cara o que é? É o cateto oposto. Olha só. Δx igual a 90 metros. Veja bem, ó. Tá vendo, ó? Você vê aqui o cateto oposto, ó, entre esse ponto e esse ponto. Aqui está na posição 0, aqui está na posição 90. Então tem o cateto oposto 90, né? Sobre o cateto adjacente. Olha só quanto é que vale aqui, ó, o tempo aqui, mais ou menos 0,8. E aqui o tempo final 12. Então seria 90 dividido por 11,2, que vai dar aproximadamente 8 metros por segundo. Essa é a velocidade no instante, qual instante? No instante 2 segundos. É a velocidade instantânea, definida aqui, tá vendo, geometricamente, né, como sendo a tangente desse ângulo aqui, né? Então tenho por tempo t igual a 2, eu tracei essa reta em verde, e aí eu fiz aqui o que? Eu fiz, né, o cálculo da tangente desse ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente, Δx sobre Δt, tá? Seria a derivada, né, se a gente considerar uma equação. Isso nós vamos ver um pouco mais adiante, tá bom? Essa é a velocidade instantânea no tempo t igual a 2 segundos. Aqui tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é o seguinte, né? Eu vou até aqui desenhar aqui nesse cara. Então vamos lá. Então o que acontece aqui, na verdade, olha só, aqui a gente tem, deixa eu deixar aqui, eu vou aumentar para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse cara. Deixa eu desenhar aqui. Bom, aqui a gente tem um gráfico, então, que é, né, um gráfico, deixa eu colocar uma outra cor, vou colocar um verde aqui, que aí fica tranquilo, beleza. Aqui eu tenho um gráfico, tá vendo? Olha só, ó, posição em função do tempo, tá? Esse gráfico ele me diz o quê? Como que varia
o espaço em função do tempo, ele é definido por uma equação. E aqui, em vermelho, eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo. Tá? Então eu estou falando do mesmo movimento da mesma partícula. Olha que coisa interessante aqui. Né? Vamos aqui, né, dividir esse movimento em duas partes. Olha só, ó. Aqui, ó, pegando aqui, até 1,6 segundos e depois de 1,6 segundos. Então o que a gente observa? Aqui só para a gente poder ter uma noção de posição e velocidade. Tá? Então tem aqui, olha só, interessante, que nesse gráfico aqui, até 1,6 segundos, se eu traçar uma reta tangente em qualquer ponto, olha, vamos pegar aqui esse ponto aqui, ó, traçar uma reta tangente, ela vai ter o quê? Uma inclinação o quê? Positiva, estão vendo? É uma reta crescente, certo? É uma reta crescente. A partir de 1,6 pontos, para qualquer ponto do gráfico, posição em função do tempo, que eu traçar uma reta, ela já vai ser o quê? Decrescente. Opa, perdão, aqui ficou ruim. Decrescente essa reta aqui, tá vendo? Decrescente. E aí, olha só, quando a gente vai no gráfico em vermelho, que é o gráfico que mede velocidade em função do tempo, a gente observa o quê? Que de 0 a 1,6 segundos, todos os valores da velocidade, eles são o quê? Positivos. Eles estão entre 0 e 1 metro por segundo, considerando que seja essa a unidade no sistema internacional. E de 1,6 segundos até 3 segundos, todos os valores da velocidade eles são negativos. Tá vendo? Então entre aqui, ó, 0 e menos 1 metro por segundo. Estão vendo? Então a representação do que é a velocidade, né? Então eu consigo, né, ver o sinal da velocidade, chegar à conclusão de qual que é o sinal da velocidade, traçando essa reta tangente, que matematicamente é a derivada. Tá bom? Olha que coisa interessante aqui, olha só, nesse ponto aqui, olha, a velocidade que era positiva vai passar a ser negativa. Então nesse ponto aqui, se eu traço uma reta tangente, olha aqui, ó, eu tenho uma reta o quê? Horizontal. Qual que é a inclinação dessa reta horizontal? Qual que é a tangente dessa reta horizontal? A tangente dela, quanto é que vale? Vale 0. Então aqui, o que acontece? Esse corpo que de 0 a 1,5, ele tem a velocidade dele o quê? Ele tem a velocidade dele positiva, tá vendo, ó? Mas essa velocidade dele vai diminuindo até chegar a 0. Nesse instante, o 1,6 a velocidade é nula e depois ela passa a ser negativa. Tá? Então essa aqui é uma das formas da gente entender a derivada, né, graficamente, tá bom? Graficamente. Beleza, pessoal? Então é isso aí que a gente queria comentar com vocês. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Então continuando aqui, olha só, o que a gente vai ter? Veja bem. Aqui algumas derivadas importantes, né? Como eu falei, nós não vamos dar muita ênfase na questão das derivadas no nosso curso, tá? Mas aqui é uma lista de derivadas que vocês aprenderam lá no cálculo diferencial e integral, né? O cálculo 1. Então, pessoal, um caso especial da velocidade, né, média e instantânea é quando eu tenho um problema envolvendo velocidade constante, tá bom? Então esse é um caso particular, né? Nesse caso a gente tem um movimento retilíneo uniforme, é o que a gente chama. Então vamos lá, nesse caso em que a velocidade é constante, a velocidade instantânea é igual à velocidade média, né? Então a velocidade instantânea é x menos x0, ou seja, o deslocamento ΔX sobre t menos t0, o intervalo de tempo ΔT, tá bom? Ou, né, se a gente multiplicar cruzado aqui, eu teria o quê? Né? Ó, x menos x0 é igual a v, que é a velocidade média, a velocidade constante, vezes o intervalo de tempo, tá? Então aqui eu já vou aqui daqui a pouco construir essa função horária que a gente vai trabalhar bastante. Graficamente, né? A gente vê o que aqui? Ó, que o espaço é em função do tempo, né? E a relação entre espaço e tempo é linear. Então eu tenho, na verdade, que o gráfico posição em função do tempo, quando eu tenho um movimento com velocidade constante, é uma reta. A reta vai ser crescente se a velocidade for positiva e vai ser decrescente se a velocidade for negativa. Né? Esse gráfico posição em função do tempo é dado por uma equação de primeiro grau, que é essa equação aqui. E, como a velocidade é constante, o tempo passa, o tempo voa, e a velocidade continua com o mesmo valor. Tá? Então a velocidade para um movimento, né, um movimento cuja velocidade é constante, o gráfico velocidade em função do tempo é uma reta, paralela ao eixo dos tempos. Por quê? Né? A derivada de uma equação de primeiro grau, né, a derivada dx dt de uma equação de primeiro grau, ela é o quê? Ela é uma constante. Quando eu derivo uma equação de primeiro grau, eu vou encontrar uma constante. Por isso que a gente tem uma reta.
Muito bem, pessoal, vamos resolver então esse exercício aqui, né? O enunciado dele diz o seguinte: uma viagem de Itaperuna, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Viçosa, Minas Gerais, é feita em média em 2 horas. A distância entre essas duas cidades é de 150 quilômetros. Quais são a velocidade média e a velocidade média escalar ou a escalar média, velocidade escalar média, numa viagem de ida e volta a Viçosa, com uma parada total de 2 horas durante o percurso? E aqui estão as alternativas, né? Letra A, B, C, D e E. Tá? Então vamos resolver esse exercício então. Bom, me deu aqui os dados, né? O que é que nós temos aqui em termos de dados? Nós temos aqui o tempo da viagem, né, de ida, né, e o tempo da viagem de volta, cada uma, né, 2 horas. Então a viagem de ida leva 2 horas, de volta 2 horas. A distância é 150 quilômetros. Quer saber a velocidade média e a velocidade escalar média, tá? E considera que o tempo, né, o tempo de parada nessa viagem foi de 2 horas, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, é o que o problema está nos pedindo, tá? Muito bem. Então aqui a gente tem Itaperuna, né? Aqui está Viçosa, né? E aí a pessoa foi na UFV, aproveitou e comprou um doce de leite Viçosa. Não estou ganhando nada, bem que poderia ganhar aqui, né? Por fazer esse merchan aqui, mas é o melhor doce de leite do Brasil, certo? Tá bom? E aqui a gente tem aqui a trajetória orientada, né? Que é a trajetória, né? O ponto de origem, né? Certo? A origem da trajetória, e Viçosa, que está localizada a 150 quilômetros de Itaperuna, tá bom? Então, em termos gerais, essa é a representação do movimento. A pessoa sai de Itaperuna, vai a Viçosa e volta. Então, vamos calcular, né? A velocidade média, o que é a velocidade média? A velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Então, o exercício fala o quê? Fala de uma viagem de ida e volta, logo o viajante sai de Itaperuna e volta para Itaperuna. Então a posição final é igual à posição inicial. Olha só, ele sai de Itaperuna na posição 0 e chega em Itaperuna na posição 0, de forma que a velocidade média, né, o deslocamento nessa viagem foi de quanto? Δx, x2 menos x1, 0 menos 0, que dá 0. Então não houve deslocamento, tá? Deslocamento é nulo, tá bom? E aí o tempo total da viagem, quanto é que é? 2 horas para ir, 2 horas para voltar e 2 horas que ficou parado, lá para comprar o doce de leite, para ir na universidade. Tá? Então o tempo total aqui foi o tempo de ida, mais o tempo de volta, mais o tempo de parada. O tempo total é 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6 horas. O tempo total é igual a 6 horas. Tá bom? Beleza. Então já tem aqui o tempo total de deslocamento. Então a velocidade média nessa viagem de ida e volta de Itaperuna a Viçosa é Δx sobre Δt, 0 por 6, que vai dar 0 km por hora. Essa é a velocidade média, tá bom? Vamos agora resolver a velocidade escalar média. Ó, muito bem. Então, ó, a velocidade escalar média, nesse caso, considera que a distância percorrida ou o módulo do deslocamento, tá? Então, quando eu vou calcular, eu tenho o quê? Eu pego o deslocamento e calculo o módulo desse deslocamento. É a distância percorrida. Então, olha só, na ida, o que aconteceu? Na ida, né? O deslocamento na ida, o que foi? Posição final, 150, menos posição inicial, 0. O módulo de 150 é o quê? 150 km. Então, esse foi o quê? Essa foi a distância percorrida na ida. A distância percorrida na volta, o que foi? Posição final, 0, Itaperuna, menos a posição inicial, 150 km. Então, o módulo de 150, o valor absoluto é 150. De forma que a distância total, ela vai ser o quê? A soma da distância da ida mais a distância da volta. Isso vai dar quanto? 150 mais 150, que é igual a 300 km. Então, a distância total percorrida numa viagem de ida e volta a Viçosa é igual a 300 km. A velocidade escalar média, então, é a distância total sobre o tempo total. A velocidade escalar média é 300 km dividido por 6 horas, que vai dar o quê? 50 km por hora. Essa é a velocidade escalar média, tá? Então a gente tem a velocidade média igual a 0 km por hora e a velocidade escalar média igual a 50 km por hora. Resposta é a letra B.
Certo? Letra B. Tá bom, pessoal? Valeu aí, tá? Desejo para vocês uns bons estudos. Essas aqui são as referências da nossa aula de hoje.